Então, prezados, aqui estamos na parte 2 da nossa aula de hoje. É, é um, nessa segunda parte da nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre os conceitos de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo normas contábeis, certo? Eu sei que vocês estão cansados, né, estão cansados de ouvirem falar sobre esses fundamentos, mas é importante que a gente faça mais uma revisão, um apanhado geral rápido agora, né, já trazendo esses fundamentos para o conceito de normas contábeis, certo? Ó, segundo o CPC 00, né, o balanço patrimonial de uma empresa é composto de seu ativo, passivo e patrimônio líquido. Na demonstração de resultados do exercício, realiza-se um confronto entre as receitas e as despesas. Certo? A gente sabe, né? A gente está cansado de saber que a composição do balanço patrimonial é o ativo, né? Ativo, passivo e patrimônio líquido. Sabemos também que existem vários tipos de ativos, vários tipos de passivos, e o patrimônio líquido também pode ter subclassificações, subcontas importantes que compõem o patrimônio líquido. A gente vamos discutir sobre isso nessa aula de hoje. E o DRE é um confronto entre receitas e despesas. E quem é que abrange esse fundamento, esse conceito? É o CPC 00, certo? É por isso que a gente tem que realmente trazer esses fundamentos, associar com os conceitos de normas contábeis. O ativo é composto por bens e direitos necessários para o desenvolvimento da atividade operacional de quaisquer empresas e representa os recursos aplicados por ela para a sobrevivência. É dividido entre o ativo circulante e o ativo não circulante, mostrados no quadro a seguir. Nós sabemos, né, que o ativo é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Também sabemos que o ativo não circulante tem outras subdivisões, certo? Então vamos continuar. Aqui nós temos os componentes do ativo, certo? Ativo circulante, né? O ativo circulante é composto por bens e direitos que serão recebidos em dinheiro num prazo de até 360 dias, ou seja, até um ano. O ativo circulante, também conhecido por ativo a curto prazo, compõe geralmente as seguintes contas: caixa equivalente de caixa, né, como contas correntes, bancar aplicações financeiras, clientes, estoques, entre outras, mas sempre apresentados em ordem de liquidez. O ativo não circulante, além de compor os bens e direitos que serão recebidos em dinheiro num prazo superior a 360 dias. Também estamos cansados de saber, né? O ativo circulante num período de até um ano, até 360 dias, e o ativo não circulante num prazo superior a um ano, superior a 360 dias. Os chamados realizáveis em longo prazo. Também comportam os investimentos, e os mais comuns são as aquisições de participações em outras empresas, o imobilizado, né, representa pelos bens corpóreos, como máquinas, móveis, equipamentos de informática, entre outros. Mas nós também sabemos, né, que o ativo não circulante ele é dividido em um realizável a longo prazo e bens permanentes, que a gente vai discutir, certo? Temos também o intangível, que são bens e direitos não corpóreos, mas que também contribuem para o desenvolvimento da atividade empresarial, como marcas e patentes, capital intelectual, né, e etc. Também temos o outro subgrupo do balanço patrimonial, né, segundo a CPC 00, que é o passivo. O subgrupo do balanço patrimonial chamado de passivo representa todas as dívidas contraídas pelas empresas. Pode-se afirmar que as dívidas registradas são contraídas com terceiros, ou seja, com pessoas físicas e ou jurídicas, além de possuírem um vencimento predeterminado. Essas dívidas levam a empresa a sanções, ou seja, juros e multas, no caso de não saldá-las na data prevista, e que já não ocorre no patrimônio líquido. O patrimônio líquido, a dívida não é com terceiros. O patrimônio líquido, a dívida é com a própria empresa, certo? É com seus sócios, proprietários, acionistas, enfim. Já passivo circulante e passivo não circulante, já o passivo circulante e o passivo não circulante são obrigações contraídas, né, com terceiros, certo? Dívidas com terceiros. Aqui no quadro 2 nós temos os componentes do passivo. Vocês podem perceber que está escrito componentes do ativo, mas está errado. Aí são os componentes do passivo. Os componentes do passivo.
As dívidas com vencimento em curto prazo, ou seja, que vencerão em até um ano após o exercício social atual, serão classificadas como passivo circulante, ficando as demais aquelas com vencimento superior a um ano, registradas como passivo não circulante. No passivo circulante são registradas dívidas como salários a pagar, impostos a pagar, fornecedores, entre outros. Enquanto no passivo não circulante, as dívidas mais comuns são os financiamentos bancários e outras com vencimento em longo prazo. No patrimônio líquido são registradas dívidas contraídas pela empresa, porém junto aos seus proprietários, como o capital social. Como falei anteriormente, né? Passivo circulante e passivo não circulante são dívidas com terceiros. O patrimônio líquido são dívidas com a própria empresa, certo? Como o capital social. Caso a empresa venha a pagar o capital social para os proprietários, haverá um encerramento das atividades. Isso mesmo, se um dia, né, a empresa chegar a pagar o capital social da empresa, né, a capital social para os proprietários, para os seus donos, significa que vai ocorrer o quê? O encerramento das atividades dessa empresa. Agora, pessoal, vamos falar um pouco, sobre a convergência internacional, como a comparação entre a estrutura do balanço patrimonial antes da convergência internacional e após a convergência internacional. Quais foram as mudanças? Esse ponto é muito cobrado também em prova, né? Todo contador ele tem que saber o que ocorreu, o que mudou no balanço patrimonial após a convergência internacional. Como era o balanço antes da convergência e após a convergência, o que foi que mudou? Aqui, como vocês podem perceber, né? Aqui a gente tem a estrutura do balanço patrimonial, seu conteúdo, sua estrutura, né? Essa figura, conteúdo do balanço, de acordo com a Lei 6.404 de 1976, antes das normas internacionais de contabilidade. Então, essa é a estrutura do balanço patrimonial antes das normas internacionais de contabilidade. Por exemplo, a estrutura anterior a 2007, né, continha, por exemplo, o ativo diferido, né? Você pode ver o ativo diferido pertencente ao ativo permanente. O ativo diferido era considerado um ativo não circulante que pertencia ao ativo permanente, certo? Hoje a gente já não vê, né, a gente já vê uma mudança, né, após as normas internacionais relacionado a esse fundamento. A estrutura anterior a 2007 continha, por exemplo, o ativo diferido, né, e no esforço de convergência, os contadores brasileiros resolveram abandonar a amortização dos gastos pré-operacionais. Então, a gente verifica essas diferenças, né? Isso existia, né, antes das normas internacionais. Aí, como vocês podem observar, né, antes das normas internacionais, antes da convergência, a gente não tinha o ativo intangível aí pertencente ao ativo não circulante que compõe o ativo permanente, né? Não tinha. Não aparecia. Aí após convergência já ocorre essa mudança. Quer ver? Vamos verificar agora como é que fica a estrutura do balanço após a convergência internacional. Aí agora vocês podem perceber, né, após a convergência internacional, né, após as normas internacionais de contabilidade, a gente já não vê mais o ativo diferido lá pertencente à conta dos ativos permanentes. A gente vê um ativo intangível, certo? Como observe que se já não há um ativo diferido, agora há espaço para o tão necessário ativo intangível, né? Uma grande diferença, né, de fundamentos aí. A principal diferença que vocês podem observar antes da convergência internacional, como tinha uma estrutura, e após a convergência internacional. Essa é um dos principais pontos que mostram essa diferença aí. A questão que antes a gente no ativo, antes das normas internacionais, da convergência internacional, nós não tínhamos o ativo intangível, a gente tinha o ativo diferido. Após a convergência internacional, a gente tem a apresentação agora do ativo intangível. Agora a gente tem o conceito das receitas, né? As receitas são os ganhos que a empresa pode ter no momento, né? Receitas à vista ou em data predeterminada, receitas a prazo, ao revender suas mercadorias, né? Ao revender suas mercadorias, ou vender seus produtos, ou ainda prestar serviços. Para obter essas receitas, a empresa precisa dispor de alguns gastos, o que chamamos de despesas. Em outras palavras, as despesas representam o sacrifício para buscar uma receita. Ou seja, as despesas não são um gasto sem propósito,
sem sentido, né? Para quando você tem despesa, porque você vai ter um gasto com um propósito, você tem um sentido, você tem um objetivo, né, que é gerar receita. Então, representa uma intenção de trazer recursos para a empresa, certo? Ou como define Lodispos et al., né, 1990. Tem uma definição aqui. O consumo de bens ou serviços, que indireta ou indiretamente ajuda a produzir uma receita, diminuindo o ativo ou aumentando o passivo, é uma despesa realizada com a finalidade de obter uma receita. Ou seja, toda despesa é um gasto, né? Mas esse é um gasto que tem propósito, que tem uma finalidade, que é o quê? Gerar receita, né? Ter retorno, gerar uma receita para uma empresa. E tem esse conceito, né, interessante. Só para a gente fazer essa revisão, já que está aqui no material, é importante que a gente abra esse parênteses e fale um pouquinho sobre esses fundamentos. É importante frisar que também, antes da convergência, né, internacional, também existe uma questão, né, o que ocorria com as despesas antes, né, da convergência e as despesas pós-convergência. É, né? Importante como esse parágrafo traz aqui para a gente. Antes da convergência, era comum no Brasil separar as despesas e receitas operacionais das não operacionais. Ou seja, antes da convergência, era muito comum a gente ver as pessoas separar, distinguir o que é bom. Isso aqui é despesa operacional, receita operacional. Isso aqui não é despesa operacional e não é receita operacional. Ou seja, as despesas mais corriqueiras ou que estão ligadas ao negócio das despesas esporádicas, que não estão ligadas com as operações normais da empresa. No entanto, entendeu-se que mesmo as despesas mais esporádicas também são realizadas com o intuito de gerar receitas. Então não se admite que uma empresa esteja gastando dinheiro em algo que não irá trazer retorno. Assim não há mais separação entre despesas operacionais e não operacionais. Ou seja, todas as despesas que uma empresa tem é de fato que ela está ligado ao quê? Ao gerar uma receita, um intuito. Então, após a convergência, o que foi colocado? Que não deveria mais ocorrer esse tipo de separação de despesas operacionais e não operacionais. Todas são despesas. Outra importante mudança no patrimônio líquido e em despesas e receitas é a obrigação do lucro acumulado receber uma destinação. Após a convergência internacional, todo o lucro acumulado da empresa, ele obrigatoriamente tinha que ter uma destinação, né? Tinha que ser apresentado qual o destino daquele lucro que foi acumulado. Entende-se que não se devem acumular lucros de um período para o outro, o que não ocorre com prejuízo que pode ser acumulado. Não há mais lucros acumulados em si, certo? Então a gente tem que ter a destinação, né? A destinação do lucro é obrigatório a partir da convergência. Então você já percebe essas diferenças, né? Após convergência, o que ocorre na estrutura do balanço. Após convergência já tem uma mudança no conceito de despesa, né? Que deixou de existir aquele conceito de despesa operacional e de despesa não operacional. Após convergência, todo tipo de despesa tem uma finalidade, né, um objetivo que é gerar receita, então todas têm que ser consideradas, né, tem que entrar no cálculo, tem que entrar nessa definição, tem que ser abordado. E também essa questão da mudança, né, do lucro. O lucro tinha que ter um destino. A partir da convergência internacional, todo o lucro tinha que receber uma destinação, passei a ser obrigado. Então todos esses fundamentos aí são importantes para a gente, né? Só para a gente fazer essa revisão, né, em termos dos estudos em si, para que vocês possam futuramente aplicar em questões e exercícios de entender. Então vocês têm que perceber que antes da convergência internacional existia uma estrutura, após convergência ocorreu uma mudança, não ocorreu uma mudança tão drástica, mas ocorreu. E qual é essa mudança? Vocês têm que entender, certo? E após convergência também teve uma certa influência em questão do conceito de despesas, principalmente no conceito de despesa operacional e não operacional, e também da destinação do lucro, passou a ser obrigado, né? O lucro acumulado passou a receber uma destinação obrigatória, certo, pessoal? Então, acho que a aula de hoje foi tranquilo, a gente conseguiu debater dois fundamentos importantes, esse que nós acabamos de discutir, vocês já estão cansados de saber, já falaram muito, já discutimos muito, mas é importante a gente ter esse olhar mais
profundo em termos de mudança, do vínculo, né, desses fundamentos de balanço patrimonial, seu ativo, passivo, o que compõe, né, relacionado a normas internacionais, a convergência internacional, as normas contábeis, né, trazer isso também é importante para que vocês tenham essa nova visão, esse novo olhar sobre esse tipo de fundamento, certo? Então, por hoje é só, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Fique com Deus até a nossa próxima aula. E a nossa próxima aula vai estar relacionada a normas de contabilidade, certo? Nos próximo conteúdo.